pastor Sandro Diniz e o momento da reflexão. Abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Livro do Apocalipse, capítulo 3, verso 7. Quantos acharam? E aqui diz, verso 7: Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Quando Deus fala ao anjo da igreja, esse anjo é um homem, é o pastor, é aquele que dirige a igreja, é aquele que prega, é aquele que lidera, é aquele que apacenta, é aquele que está cuidando do rebanho que Deus lhe confiou. Porque Deus não vê o homem conforme o homem. Quando Deus te vê, Ele não te olha em carne, Ele te olha segundo o Espírito. E essa é a parte mais importante que existe em você. Você não pode pensar que você é só essa montanha de carne, que às vezes você se vê no espelho, que nasceu há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, há 72 anos atrás, há 80 anos atrás. Você não é só essa montanha de carne, você é um espírito precioso em um vaso de barro. Então Deus, quando olha para você, Ele não te olha segundo a carne, Ele vê o espírito precioso que é você. Ele não vê o homem conforme o homem. E nós que estamos aqui sendo alimentados pela graça de Deus, temos que nos acostumar a nos olhar assim, como espírito que somos, para que você tenha boa consciência. Porque se você se olha segundo a carne, é morte. Você passa a viver em condenação, você começa a se acusar por conta de um passado que você errou muito na vida, por conta de falhas que você tem e fraquezas. Se você se olha segundo a carne, você vive uma vida de condenação. Vira e mexe, você está se acusando do ontem, daquele passado, daquela trajetória horrível que você teve na vida. Então Deus não vê o homem conforme o homem. Deus, quando olha para você, Ele vê o teu espírito, o teu anjo. Então é muito importante nós termos essa consciência de sabedoria. E quando Deus usa a minha boca para falar contigo, esse Deus está nas palavras que saem da minha boca para a sua vida. Receba isso. Porque aqui, só nesse início do primeiro verso, denota que Deus está dando a direção para o pastor cuidar da igreja, sim ou não? Então, quando eu abro a boca para falar o pastor que você tem, Deus está nas palavras que saem da minha boca para a sua vida. Seja obediente a ela, escute, e você será bem-sucedido. Amém? E mais, um pastor que prega essa graça, o alimento que vem do trono de Deus, ele não pode abrir mão disso para colocar um pouquinho de lei e um pouquinho de graça por causa de alguns dizimistas. Ele não pode. Ele tem que ser fiel até o fim. Eu jamais vou deixar de pregar a graça por causa de um dizimista. Porque Deus não me chamou para pregar uma outra coisa. Deus me chamou e me escolheu para falar do Cristo ressuscitado e de tudo que Ele fez por mim e por você. Amém? Então eu não posso negar os benefícios da cruz por causa de um dizimista que quer que eu pregue um pouco da lei, porque todas as igrejas pregam a lei de Moisés. Nós estamos aqui para servir a homens ou a Deus? A Deus. E Paulo diz, quando escreve a carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 10 por diante: se eu agrado a homens,
nesse momento estou deixando de ser servo de Deus. O que você prefere? Ser servo de Deus ou dos homens? De Deus. Mas a religião vive dessa maneira, pastor, com a sua vida alicerçada nas coisas da lei de Moisés. A minha família pratica, executa as coisas da lei de Moisés. Mas você não está aqui para viver conforme a sua família ou conforme a religião, mas conforme Deus está te ensinando agora. A lei deu lugar à graça, porque o fim da lei é Cristo. Sim ou não? A lei deu lugar à graça. Temos que viver a graça. Não podemos trocar a graça por causa de ninguém nessa terra. Jamais, abençoado. Eu não me sentiria bem pregando uma outra coisa. Confesso. Eu não me sentiria bem. Eu me sentiria como um falso. Eu me sentiria um desonesto. Como se eu estivesse roubando o direito da sua felicidade. Porque se eu prego o diabo, maldição e demônios, eu estou tirando o direito da felicidade da sua vida. Porque a felicidade está quando a gente recebe uma palavra que Deus se fez morada em nossa vida e só Ele habita. Então a gente passa a ser feliz com uma palavra dessa. Agora, quando eu prego que um ser chamado Satanás está em você, eu estou roubando o direito da sua felicidade, da sua paz. Eu não posso misturar um pouco de uma coisa e um pouquinho da outra, porque senão vira mais um sistemazinho religioso, que quer pregar a graça, mas ao mesmo tempo quer misturar com as coisas da lei. Eu me faço entender? Sim. Vejamos aqui a continuação, a conclusão desse verso de número 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro. O santo aqui é quem? O Senhor Jesus Cristo. Diga, eu recebo essa palavra. E veja que na conclusão desse verso, aqui diz que o Senhor Jesus Cristo é o Todo-Poderoso. Digo, Todo-Poderoso. Com um Deus desse Todo-Poderoso, você não deve ter medo de nada. Você não deve deixar a preocupação tomar conta do seu coração, porque esse que é santo e verdadeiro é poderoso. Olha só o que diz aqui: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Então você não pode deixar nada ocupar o seu coração no sentido negativo, no aspecto negativo. Eu estou servindo a um Deus muito grande. Ele tem o poder de abrir as portas que eu preciso. E o segredo é você amá-lo, servi-lo com todo temor e respeito. E você conquista, desfruta do melhor dessa terra. Glória a Deus. Verso de número 8. Olha só que lindo. Conheço as tuas obras. O que diz aí? Conheço as tuas obras. Deus conhece a tua carne. Ele sabe que nessa carne tem obras que não são boas. Eu conheço as tuas obras, os teus pensamentos, as tuas fraquezas. Isso é um sinal que Deus não te olha segundo a carne. Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele poderia dizer: e por eu saber, as portas estão fechadas agora, porque eu estou vendo as suas falhas, seus erros, suas fraquezas, noite e dia e noite. Mas ele não diz isso aqui. Olha só: eis que tenho posto diante de ti uma porta o quê? Aberta, a qual ninguém pode o quê? Fechar. E que porta é essa? A porta do conhecimento. Não é só a porta da provisão que você precisa para a sua vida, mas é principalmente a porta do conhecimento. O conhecimento das coisas sagradas, das coisas divinas, que Deus nos revela aqui, dia após dia, de glória em glória. Ninguém vai poder fechar essa porta, que é a porta do conhecimento da graça de Deus, que Ele revelou para você. Amém? Diga, eu recebo.
Uma vez que você recebe a palavra da graça, ninguém tira mais esse conhecimento de você. Ninguém fecha essa porta. Sim ou não? Sim. Porque foi uma porta que não foi o homem que abriu, foi Deus. A graça não foi um homem que te revelou, foi Cristo que te deu entendimento. Por isso que essa porta nunca se fecha. A porta do conhecimento nenhum homem pode fechar, porque não foi ele que abriu, foi Deus. Eu prego, mas quem revela é o Espírito Santo. E Deus diz na carta aos Romanos, lá fala algo muito importante: não depende de quem quer ou de quem corre, mas Deus é que usa da sua misericórdia para revelar a sua palavra. Então veja, é o Senhor na tua vida. Diga: essa porta do conhecimento ninguém vai fechar em minha vida. E aqui, na continuação desse verso, eu percebo uma semelhança muito grande com a nossa igreja. Esse trecho aqui, que vem depois do travessão: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Humanamente, nós não temos um poderio como essas igrejas têm, de estar na televisão todo dia, na rádio, de ter um poder financeiro grande como eles têm. Porque diante dessa religião toda que está aí fora, nós não temos o poderio que eles têm. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós suamos muito. Mas graças a Deus, é tudo com transparência, para que lá na frente a gente não venha colher como a religião está colhendo: escândalos, envergonhando o nome de quem? De Deus. Então Deus aqui, meus amados, reconhece que a igreja tem pouca força, humanamente, financeiramente, mas nós temos um exército e um Deus maravilhoso que vai trazer o grande crescimento desse ministério. Diga: isso é fé. Diga: eu tenho que viver a fé. Vou ler mais uma vez: que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra. Que palavra é essa? A graça de Deus. E digo mais: e quem guardar essa palavra vai ser recompensado. Não é isso que diz o apóstolo Paulo quando escreve a carta, a sua segunda carta a Timóteo? Capítulo 4, verso 6. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O que me resta agora é receber a coroa, ou seja, o galardão, a recompensa, que não está reservado só para mim, mas para muitos. E nós fazemos parte desses muitos, que vamos ser recompensados por Deus, porque estamos guardando a palavra que Ele está nos ensinando aqui. O mundo pode dizer que não, mas o Espírito Santo diz que sim nessa manhã. Deus vai te recompensar. E não é só a recompensa diante do Senhor que você vai receber, mas só pelo fato de você ser fiel aqui, nessa vida humana, diante do altar da graça, você também vai ser protegido pelos anjos. Vai ser protegido pelos anjos, porque os anjos assistem a nossa vida. E se você está guardando a palavra e sendo fiel ao nome do Cristo ressuscitado, você também vai receber a proteção dos anjos em vida. Ministério Pastor Sandro Diniz.